estudante, tudo bem? Você que é do terceiro ano, que está aí já pensando aí, né, no Enem, estudando para valer. Que bom que você está aí assistindo nossas aulas, tá? A gente faz com muito carinho para vocês. Então, seja bem-vindo para mais uma aula aqui do terceiro ano, Ciência e Natureza, com a Marisa Araújo. Olha que tema interessante de hoje, origem da vida na Terra. O que queremos aprender na aula de hoje? Bem, iremos analisar textos históricos que descrevem o ambiente da Terra primitiva, composição dos gases, radiação e reações químicas, identificando os argumentos que corroboram com a hipótese de Oparin sobre a origem da vida na Terra. Analisar textos que descrevem os experimentos de Redi e Pasteur e identificar as diferenças entre as ideias de cada um. Muita coisa, né? Essa matéria, origem da vida, é uma matéria que envolve aí diversas teorias. Então, vamos discuti-las, tá? Olha, você já imaginou como a vida surgiu em nosso planeta? Essa imagem dá para perceber, né? Imagina a Terra bem quente, esfriando aos poucos, né? Com muita atividade vulcânica, as lavas, né? Tudo muito quente. Já imaginou? Será que a vida teve dificuldade para surgir? Como surgiu a primeira célula, o primeiro organismo? Interessante a gente refletir sobre isso, tá? Bem, a idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos. Contudo, os primeiros ensaios sobre a origem da vida na Terra foi em torno de 3,5 bilhões. Nossa, demorou 1 bilhão de anos para ter aí uma condição de ter a vida. Vamos ver como que era? Olha só. Primeiro, existem várias hipóteses, tá, gente? Que é possíveis, né, soluções aí. Hipótese heterotrófica, hipótese autotrófica, mundo de RNA e panspermia. Lembrando que autotrófico é produzir o próprio alimento, né? Lembra dos fotossintetizantes? Heterotrófico, aquele que não produz seu próprio alimento. O animal come outro animal, tá? Mundo de RNA e panspermia. Então, vamos lá. Hipótese de Oparin-Haldane, ou hipótese heterotrófica. A vida na Terra pode ter surgido gradativamente, quer dizer, lentamente, a partir de matéria não viva, através de um processo de evolução química gradual. Então, anote aí, Oparin-Haldane, evolução química gradual, tá certo? Bem, segundo eles, na atmosfera da Terra primitiva, como é que era essa atmosfera? Tinha oxigênio? Não, olha lá, não havia oxigênio e nitrogênio. O que que tinha mais lá? Olha só, metano, que é um gás bem tóxico para a gente, tá, gente? Amônia também, hidrogênio, vapores de água. Quer dizer, uma atmosfera primitiva e não aí condizente com a vida, tá, gente? Tá certo? Eles imaginavam esses gases porque estava tendo muita atividade vulcânica, muitas tempestades, tá? Então, olha só essa imagem. Eu gosto muito de imagem porque ajuda o cérebro, né, a gravar. Olha, aqui atividade vulcânica, olha os gases. Amônia, que é o NH3, água, H2O, hidrogênio, H2, metano, CH4. O que acontecia? Esses gases ali na atmosfera e muitas descargas elétricas, muita energia. O que aconteceu então? Esses gases reagiram, tá? E produziram substâncias. Que substâncias? Nossa, uma substância importantíssima. Aminoácidos, que caíram aqui aonde? No mar. Lembra que os oceanos primitivos estavam sendo formados? E os oceanos viraram, então, uma sopa nutritiva, cheia de aminoácidos. Sabe o que é aminoácido, gente? Quando você come uma carne, você digere a carne em aminoácidos. Aminoácidos são as unidades das proteínas, que são essenciais aí para a nossa vida, tá? Bem, esses aminoácidos nessa sopa marinha aí, formando as proteínas, em um momento elas vão se aglomerar, formando um coacervado. Isso é muito importante. Como surgiram os coacervados? Dessas reações desses gases na atmosfera. Então, no mar surgiram aí os aminoácidos, as proteínas e uma agregação ali em torno, né, de moléculas de água, formando os coacervados, tá? Isso é muito importante saber. Bem,
Com o passar do tempo, podem ter surgido sistemas compartimentalizados, isso é, envoltos por uma membrana formada por lipídios e proteína. O que quer dizer isso? Em algum tempo dessa evolução, tem que surgir uma membrana isolando o meio interno do meio externo, que seria aí a membrana citoplasmática da célula, tá? Por conter em seu interior a molécula de ácido nucleico, o que é ácido nucleico? DNA ou RNA. Esse sistema possibilitou a capacidade de reprodução e regulação das reações internas. Então, eles imaginam que depois surgiu aí o DNA ali dentro, tá? E aí isso foi surgir, então, a primeira célula, tá? Gente, são hipóteses. Bem, experimento de Miller e Urey. Em 53, esses cientistas fizeram um experimento para tentar, será que essa hipótese pode ser comprovada? Eles tentaram fazer a atmosfera primitiva da Terra e repetir aquelas reações. Olha que interessante. Nós temos aqui, olha, água, como se fosse água do oceano, aquecida para subir aqui vapor, tá vendo? Para surgir vapor de água. Então, aqui vai entrar, então, água no estado de vapor. Aqui dentro, olha, então eu tenho, né, todos aqueles gases, metano, amônia, tá? Hidrogênio, água. Beleza. E eles colocaram, então, gente, descargas elétricas. Eles fizeram ali naquele compartimento descargas elétricas, imitando o quê? Os raios das tempestades. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Aqui embaixo, na amostra deles, que como se fosse o oceano primitivo, sabe o que surgiu? Exatamente aminoácidos. Eles conseguiram fazer um experimento imitando a atmosfera primitiva e conseguiram fazer aminoácidos. Então, essa hipótese ganhou aí uma grande credibilidade, tá certo? Vamos lá, vamos fazer comigo aqui. Segundo essa hipótese, os primeiros organismos vivos em nosso planeta eram fermentadores, apresentando uma nutrição autotrófica ou heterotrófica? Gente, imagine-se que naquela sopa ali, né, no oceano, esses seres vão alimentar do que está ali disposto pelo ambiente, as substâncias inorgânicas que estão ali. Então, esses seres eram heterotróficos. Heterotróficos. Ok? É a hipótese de Oparin-Haldane. Os primeiros seres vivos absorviam moléculas orgânicas simples que estavam disponíveis nos oceanos primitivos, portanto, heterotróficos. Com você também aqui. Está aqui o experimento, caiu na sua prova aí no colégio ou no Enem. Com base nos experimentos de Miller e Urey, a formação de coacervados ocorre em qual número? Ó, você vai localizar, ó. Aqui está tendo descargas elétricas, aqui estão os gases primitivos, tá certo? Aqui está produzindo vapor, ó, para poder ir vapor d'água. Isso aqui vai cair, então, e aqui no 4, que seria, né, o oceano primitivo com os coacervados, que é a aglomeração aí de proteínas, ok? Então, a resposta seria no número 4. 4 bem feio que eu fiz, né? Vou fazer um mais bonitinho aqui. Ok. Marizinha, e a hipótese autotrófica? Ela afirma que os primeiros organismos vivos eram seres quimiosintetizantes, isto é, não utilizava a luz solar, porque fotossíntese que usa a luz solar. Aí tem que ter aí clorofila, tá, gente? Mas você pode utilizar a energia da quebra de alguns compostos químicos. Aí eu chamo de quimiossíntese, tá? Da oxidação de compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva. Vamos ver aqui, quimiossíntese. Aqui, ó. Oxidação de substâncias inorgânicas para conseguir energia. Por quê? Eles não retiravam a energia do Sol. Então, tira-se quebrando, né? Nós temos bactérias aí que quebram compostos de nitrogênio, transformam nitrato em nitrito. Estão aí quebrando, fazendo aí quimiossíntese. E aí, vão quebrar e vão reagir as substâncias de gás carbônico com água
e produzir açúcares, substâncias orgânicas. É um processo autotrófico, porque está produzindo açúcar, tá? Só, gente, que essa hipótese é um pouco discutida, que será que esses seres tinham um aparato bioquímico suficiente para poder conseguir fazer a quimiossíntese? Né? Então, existe aí algumas discussões acerca de se realmente isso aconteceu. Lembrando que todos são hipóteses, tá, gente? Bem, ao longo da evolução da Terra, vão surgir os organismos fotossintetizantes, e aí, que legal, vai aumentar a produção de oxigênio. Então, quando na Terra, existem gráficos que mostram, né, quando surge o oxigênio na Terra, né, aumenta aí a concentração dele na atmosfera, aí já tem espaço para surgir outros tipos de seres vivos que são aeróbicos, porque os fermentadores são anaeróbicos, não precisam de oxigênio para viver. E aí surgem os primeiros seres aeróbios. O que quer dizer isso? Que respiram o oxigênio. Mas aí teve que primeiro surgir os fotossintetizantes, tá certo? As algas, né? Marizinha, e esse tal de hipótese do mundo de RNA? O que significa isso? Olha, em 1986, Walter Gilbert propôs uma etapa na origem da vida que envolvia a existência de moléculas autorreplicadoras constituídas por RNA. Essa hipótese revolucionou, ela é muitíssimo bem aceita no mundo científico, tá, gente? Porque o RNA, não sei se vocês lembram, né, que eu tenho o DNA e ele abre as duas fitas e faz uma cópia de RNA, né? Vocês lembram disso que eu já ensinei para vocês, já aprenderam com os professores também como é que faz uma produção de RNA mensageiro. A, T, C, G. Só que para fazer RNA mensageiro, A liga com U, C com G. Forma-se a fita e essa fita sai do núcleo e vai para o citoplasma para fazer uma proteína lá no ribossomo. Então, esse RNA, ele encaixa perfeitamente no DNA, são complementares. Então, pode sim ter surgido a molécula de RNA primeiro e, a partir dela, um molde para o DNA. Sem contar que essa molécula, ela catalisa sua autorreplicação. Ela tem função aí de enzima, de riboenzima. Então, essa função enzimática do RNA é realmente aí um ponto importantíssimo para se imaginar que a molécula inicial pode ser sim o RNA e não o DNA. E depois surgir, então, o DNA. Estou lembrando aqui, olha, o RNA primordial se forma a partir de nucleotídeos. O RNA catalítico catalisa sua autorreplicação, tira cópias dele mesmo e catalisa a síntese de proteínas, tá? E lembrando também, não coloquei o outro slide, que a partir do RNA você pode fazer também o DNA, porque são complementares, tá? Essa hipótese, anotem aí, ela é muitíssimo bem aceita, ok? Marizinha, e panspermia? Panspermia, gente, começou lá na Grécia Antiga, com Anaxágoras, tá? Muito tempo atrás, e no século XIX, por Tenar, Valklin e Berzelius. Eles constataram a presença de compostos orgânicos em material extraídos de meteoros. Uai, será que a vida surgiu foi do espaço? Será que já veio moléculas prontas nos meteoros, chocou-se com a Terra e surgiu a vida? Então, essa hipótese, sim, acredita que a vida surgiu do espaço via meteoros, tá certo? Então, essa é a hipótese da panspermia. Bem, chegamos aqui numa discussão interessante, o que é abiogênese, o que é biogênese, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas na bancada, vou só, primeiramente, começar com John Needham, 1745. O Needham, gente, ele achava que uma vida surgia de uma força vital, tá? Quer dizer, não precisa de um ser vivo originar um outro. Como assim, Marizinha? Pensa assim, bicho de goiaba, goiaba é? Tem muita gente que acha que bicho de goiaba é goiaba. Ou será que bicho de goiaba vem de outro ser vivo pré-existente? Pois é. O Needham, ele achava, ele defendia a
biogênese, que a vida podia surgir naturalmente, tá? Vem aqui na minha bancada, por favor. Vou tentar mostrar o experimento de Needham aqui. Não é bem assim, tá, gente? O que ele fez? Ele colocou um suco, tá, gente? Ele ferveu esse suco por um bom tempo, tá certo? Tampou esse suco, tá? Coloquei 2 exemplos aqui, tá certo? E depois de um tempo, surgiram micro-organismos nesse suco. Se você deixar um suco fora da geladeira, ele vai estragar, não vai? Vai ser contaminado por bactérias e fungos. Mas Needham achava que a bactéria e fungo, que né, eles não estavam nem observando isso, surgiam, sabe de quê? De uma força vital do suco. Pensa bem. Tem um médico, gente, que receitou fazer camundongo. Sabe como que fazia camundongo? Misturava-se uma blusa suada com trigo, colocava no cantinho de uma sala. Daqui a um tempo surgiriam daqui a 21 dias surgiriam ratos. A biogênese. Vocês sabem que os ratos surgem de outros ratos. Mas a discussão foi longa, tá, gente? Aí, Spallanzani repetiu o experimento de Needham, ferveu melhor aquele líquido e cobriu melhor. Porque falou assim, mas você não tampou direito, você não ferveu direito. Sabe o que o Needham respondeu? Spallanzani, quando você ferveu demais o caldo, você matou a força vital. E aí colocou Spallanzani em choque, tá certo? E aí veio Francisco Redd, volte aqui na minha bancada rapidinho aqui, por favor. O Redd fez um experimento simples. Imagine uma carne, tá aqui dentro desse pote, uma carne, tá? Num pote aberto e uma carne num pote fechado, ou com uma tampa ou com uma gaze. Vocês concordam que ao longo do tempo vão surgir moscas e vai surgir aqui larvas? Pois é, a turminha do Needham dizia que essas larvas surgiram da carne. A carne tinha uma força vital e fazia surgir a larva. Needham provou que não. Ora, o pote fechado não surgiu larva. Por quê? Porque a larva vem do mosquito, da mosca. E a aberta surgiu larva porque o mosquito veio aqui, a mosca veio cá e pousou. Um experimento muito simples para mostrar aí a surgimento de larvas em animais que morrem. Para finalizar a discussão e acabar de vez, derrotar a abiogênese, veio Louis Pasteur. Nós temos aqui uma avenida aqui em Belo Horizonte que chama Louis Pasteur, em homenagem a ele, tá, gente? Pasteur fez um experimento muito interessante, tá? Que ele ferveu um caldo e ele fez aqui, olha, esse pescoço de cisne com essa curvatura, tá? No vidro, esquentou o vidro e deixou aberto. Então, se entrasse ar, o ar entraria com micro-organismo, com poeira, mas a poeira, deixa eu pegar minha caneta aqui rapidinho, a poeira ficaria retida aqui nessa curvatura e não contaminaria o suco. Então, esse líquido permaneceu sem micro-organismos, mesmo aberto. Ó, mas cadê a força vital? Cadê ela? A força vital não surgiu. Depois, o Pasteur quebrou esse gargalo. Aí apareceu crescimento microbiano. Quer dizer, então, que veio do ar os micro-organismos. E aí fechou-se a discussão. Conclusão, teoria da biogênese, a vida origina-se de outra vida pré-existente. Uma bactéria vem de outra bactéria, um fungo vem de outro fungo e um camundongo vem de outro camundongo, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Bem, finalizando aqui, UFO, Minas Gerais, Uberlândia, biogênese e abiogênese. Receita de Jean-Baptiste Van Helmont, que é aquele médico, tá? Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias vão surgir camundongos. Esse texto exemplifica qual teoria? Biogênese, abiogênese, pré-formação heterotrófica ou autotrófica? Um organismo surgir de uma força vital, qual teoria que é? Letra B, abiogênese. Porque nosso tempo está curtinho, tá, gente? Bem,
não esqueça da frase, bicho goiaba, goiaba é? Não, tá, gente? O bicho goiaba surgiu da mosca e pousou naquela goiaba, tá certo? Bem, minhas referências bibliográficas, se quiserem consultar, tá? Até a próxima aula, espero vocês. Anotem suas dúvidas e mandem para mim no Tira Dúvidas que eu te aguardo. Um grande abraço da Marizinha.